O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e do seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Para compreendermos melhor o Evangelho que foi lido para nós nessa liturgia desse terceiro domingo da Páscoa, é preciso compreender que este Evangelho é continuação do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, que fala do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Esse texto é muito bonito no Evangelho de São Lucas e também muito conhecido. E o Evangelho ele começa de uma forma assim muito bonita, porque ele fala do primeiro dia da ressurreição, o domingo da ressurreição. Logo à tardezinha, 2 discípulos de Emaús resolve sair de Jerusalém e voltar para o seu povoado, e eles estão tristes porque aconteceu tudo aquilo com Jesus, desde sexta-feira santa até o domingo de Páscoa, e no coração daqueles 2 discípulos havia uma decepção muito grande. Eles tinham apostado tudo em Jesus, eles tinham acreditado tanto em Jesus, e de repente eles se viram desanimados, eles se viram desorientados. O Evangelho de hoje começa com o versículo 35, se puder colocar, porque esse versículo 35 ele ilumina toda a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Eu quero ressaltar até uma única palavra. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ou seja, depois daquela experiência que eles tiveram, eles voltaram para junto dos outros, contando a experiência que eles tiveram.
E eu queria destacar uma única palavra: caminho. O Cristo ressuscitado manifestou aos dois pelo caminho. E é muito bonita essa expressão no Evangelho de São Lucas, porque Cristo ressuscitado continua a percorrer o nosso caminho. Entenda caminho como sendo a nossa história de vida, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas felicidades também, a nossa realização. Jesus continua a percorrer o caminho conosco. Aqui está a diferença. E continua a manifestar que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado. Não sei se vocês se lembram, mas eu queria recordar que no primeiro momento os discípulos não conseguiam perceber quem era Jesus, ou o que era Jesus. Estavam tão mergulhados no sofrimento da perda de Jesus, que eles imaginavam que fosse um homem qualquer. Tomar muito cuidado. O Cristo ressuscitado continua a caminhar do nosso lado. Os problemas da vida são tantos, os conflitos são tantos, as dificuldades são tantas, que pode ser, a exemplo, num primeiro momento, como os discípulos de Emaús, que a gente também não perceba que Cristo está do nosso lado. Achamos que os problemas são maiores, que as dificuldades são maiores, que os conflitos são maiores, e aí nós não conseguimos perceber que o mesmo Cristo ressuscitado, que caminhava ao lado dos discípulos de Emaús, caminha também ao nosso lado. Volto a repetir, é no caminho, é na nossa história que Cristo se manifesta. É hoje, é caminhando conosco que Cristo se manifesta. Um outro versículo muito forte é o versículo 38. Depois que Jesus se coloca no meio dos discípulos, não mais dos discípulos de Emaús, mas junto com os demais, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Os discípulos já tinham feito experiência pelos outros. Os discípulos já tinham ouvido falar que Cristo tinha ressuscitado, mas ainda havia dúvidas no coração. Somos cristãos católicos, batizados, crismados, homens e mulheres de primeira Eucaristia, alguns casados na igreja, bem casados, outros caminhando para isso, outros lutando para viver uma vida santa. Pois bem, mas por que ainda existem dúvidas também no nosso coração? Por que em alguns momentos difíceis questionamos se Deus existe ou não, se está presente na comunidade ou não, se está presente na Eucaristia ou não? Onde está Deus nos momentos difíceis da nossa vida? O mesmo Jesus que questionou os discípulos de Emaús e os demais discípulos, continua a nos questionar. Por que tendes dúvidas no coração? E talvez a resposta esteja no versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Volto a repetir. Quando se fala de abrir a inteligência, não se fala de cultura, de conhecimento, mas se trata de experiência. É muito bonito nas aparições de Jesus, não só nessa, mas nas demais, há uma insistência de Jesus em dizer assim: olhai, sou eu mesmo, tocai. Há uma insistência de Jesus em dizer: pode tocar, pode experimentar, pode ver, sou eu mesmo, confirme. Jesus
quando uma pessoa vai se abrindo a Ele, sem preconceitos no coração, sem resistência no coração, a pessoa vai fazendo a experiência de Deus, e ao fazer a experiência de Deus, ele consegue abrir o quê? A inteligência. Abrindo a inteligência para reconhecer Jesus, a pessoa abre também o coração. É bem fato que não é porque a pessoa é batizada, crismada, casou na igreja, ou até vem de vez em quando à missa, e é uma experiência, é uma pessoa que fez a experiência de Deus. É bem claro para nós que a experiência de Deus, ela é muito pessoal. E é bem fato para nós que a experiência de Deus passa por processo. Não venha com essa mentalidade mágica que de repente, como se Deus tocasse com o seu dedo na vida da pessoa e ela fez assim, ela tem uma iluminação tão grande que acabou. Não se faz experiência de Deus uma única vez, mas se faz experiência de Deus como num processo crescente, aonde a pessoa vai cada vez mais amadurecendo na sua fé e amadurecendo também na sua vida. E é muito bonito que nas aparições, nos ensinamentos de Jesus, ele convida o ser humano à liberdade, tanto para caminhar com ele, quanto para experimentá-lo. Jesus insiste: seja livre. E eu fico cada vez mais convencido de que nós teremos cristãos maduros na fé e no seguimento a Jesus Cristo, quando a pessoa descobrir dentro dela, a partir de Cristo, o verdadeiro sentido da liberdade. Quando o que eu vou fazer não é mais um peso, mas é algo gostoso de se fazer. Como, por exemplo, ir à missa. Um dia que alguém dizer: olha, eu vou à missa por obrigação, eu digo a você com muito amor e com muito carinho: fique na sua casa, porque não vale a pena ir à missa por obrigação. É claro que existe uma luta interior, por exemplo, a vontade de ficar dormindo, é mais gostoso. Mas você não pode ter no seu coração o peso de algo que você faz. Se o seu casamento é um peso, você precisa rever por quê. Se o sacerdócio é um peso para um padre, ou a vida religiosa para uma irmã, ou alguém que escolheu uma vida consagrada, se tornou um peso, é preciso rever, porque Deus convida a pessoa à liberdade. E os discípulos de Emaús, os demais, experimentaram Cristo por causa dessa liberdade interior. E termino com o versículo 48, que é muito bonito. Diante de tudo isso, como é que o mundo conhecerá Cristo ressuscitado? Porque ele não vai ficar aparecendo por aí. Não adianta nem pedir que Cristo não vai ficar aparecendo, como apareceu aos discípulos de Emaús, como apareceu Maria Madalena, algumas outras mulheres. Ele não vai aparecer daquela forma. Por quê? Ele escolheu estar presente de outras formas, através da palavra, através da Santíssima Eucaristia e principalmente a partir daquilo lá. Vós sereis testemunhas de tudo isso. O mundo reconhecerá que Cristo ressuscitou a partir do testemunho dos cristãos. De que forma? Uma comunidade reunida às 7 horas da manhã, num domingo, celebrando a Eucaristia. Não existe maior prova da ressurreição do que um grupo de pessoas que se reúne porque acredita na Eucaristia, e acreditando na Eucaristia, acredita também no Cristo ressuscitado. Maria percorreu um caminho também de fé e de entrega ao seu Filho Jesus. Sabemos que
seguindo os passos de Maria, é o caminho certo para o encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. E eu só termino, concluo. Maria, depois da ressurreição, ela era muito perseverante com os apóstolos. Nós não precisamos colocar Maria acima de Jesus, ela nunca esteve e nunca estará. Nossa devoção a Maria não pode ultrapassar a nossa fé a Jesus Cristo, presente na Eucaristia, todos nós sabemos muito bem. Está bem claro para nós que não adoramos imagem nenhuma, apenas respeitamos, veneramos, e aquela imagem nos ajuda a entender quem foi Maria. Se alguém tem dificuldade com as imagens, também não se preocupem com nada disso, porque mesmo sendo um cristão católico, nós temos a referência principal e central, que é Jesus Cristo. Agora, que Maria é o caminho certo, porque depois da ressurreição foi perseverante com os apóstolos, e ela perseverava na fração do pão e na oração. Ou seja, alguém que se dedica à Eucaristia e se dedica à oração, não existe outro caminho melhor para experimentar o Cristo ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, e a cada invocação vamos responder todos juntos. Senhor,